Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula aqui do nosso curso de Python do CodingTank. Pessoal, nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre conversão de tipos, tá? Então, até agora a gente falou sobre os tipos básicos das variáveis, a gente já falou um pouco sobre isso em vídeos anteriores, mas em alguns momentos a gente vai querer converter os tipos dessas variáveis. E aí eu já vou te explicar, inclusive, e te dar alguns exemplos de quando isso vai acontecer, beleza? Então vamos aqui para o nosso código, né? Vamos para o VS Code e eu já vou criar um novo script aqui, vou chamar de conversão de tipos, tá? .py, sempre .py no final, beleza? Agora eu vou colocar um comentário aqui, né? Ó, conversão de tipos. E aí vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então olha só, o que acontece é que você às vezes tem algumas variáveis que estão em um formato diferente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho a minha idade, só que a minha idade ela está como string, como texto. Então vamos supor, vou colocar aqui 26, tá? Só que eu não consigo utilizar essa variável como uma variável inteira. Eu vou até criar outras variáveis aqui, ó. Número 1 recebe 10. Número 2 recebe 20. Percebeu a diferença de cada uma dessas variáveis aqui? Elas continuam possuindo valores ali inteiros, só que esses valores inteiros estão dentro de strings, é um texto na realidade. E aí o que acontece, pessoal? Embora o Python ele seja uma linguagem, como eu falei, que tem uma tipagem dinâmica, né? Então quando eu faço essa atribuição aqui, ele já sabe que idade é do tipo o quê? Não é int, é str, né? É um string. Então ele já faz essa inferência de forma automática. Mas ele tem uma tipagem forte, tá? O que isso significa? Significa que se eu vier aqui embaixo e tentar imprimir a soma do número 1 com o número 2, o que vai acontecer? Ó? Quando eu rodar aqui, veja que ele fez uma concatenação. Era isso mesmo que você queria que acontecesse? Você somou 10 com 20 e ele resultou aqui em 1020. Tem algo estranho. O que foi que ele fez? Como 10 é um texto e 20 também é um texto, ele simplesmente juntou os dois textos e resultou em 1020. Só que se você realmente queria somar o 10 com 20, obtendo 30, isso aqui não vai dar certo, como a gente pode ver. Beleza? E outra coisa, o que é que pode acontecer? Se o teu número 1 ele for um inteiro e o número 2 for uma string, for um texto, como nesse caso aqui, quando você executar o seu código, você vai obter um erro, tá vendo? Ó, ele vai jogar um erro para você dizendo que ele não suporta a soma, né, o operador de soma entre um inteiro e uma string. Então isso aqui é um problema. A pergunta é, como eu faço para transformar uma variável que é uma string em um texto? Ou converter um texto em uma string. E, enfim, como é que eu faço para fazer conversões de tipos aqui no Python? A gente vai ter algumas funções que vão fazer isso para a gente, tá, pessoal? Então, olha só, eu vou apagar essa partezinha aqui e vou mostrar aqui para vocês. Imagina, eu vou voltar com a idade 26 e eu quero converter essa idade que está no formato de texto, tanto é que se eu colocar aqui, ó, imprima a idade e imprima o tipo da variável idade. Se a gente executar isso aqui, a gente vai ver que ela é 26, mas o tipo dela é string, tá vendo? Então agora como é que eu faço para converter? Eu posso utilizar uma funçãozinha aqui do Python, olha só, vou criar uma nova variável e chamar ela de idade inteira. Então olha só como eu escrevi o nome da variável, tá? Ó, idade underline inteira. Sempre que você tiver um nome composto para variável, lembra, né? Você precisa colocar o primeiro nome, underline, e o segundo nome, essa é a definição aqui no Python, tá? E aí, ó, idade inteira recebe, eu vou colocar aqui, ó, int, abre parênteses, idade. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Estou dizendo, ó, pega essa variável aqui, idade, e converte ela para inteiro. E é isso que ele vai fazer. Olha só, eu vou vir aqui embaixo, vou pedir para ele imprimir idade inteira e o tipo da variável idade inteira, certo? Ó, opa, idade inteira. Vou executar esse código, antes eu vou limpar aqui embaixo, vou executar esse código aqui em cima e olha só. Enquanto que nesse primeiro print aqui eu estava imprimindo a variável idade e o tipo dela, veja que era 26, mas era string. Agora aqui embaixo eu estou imprimindo a variável chamada idade inteira e o tipo dela é int. Por que é int, pessoal? Porque eu fiz essa conversão aqui. Tá? Então, isso aqui a gente chama de conversão explícita mesmo. Você está, de fato, convertendo manualmente uma variável. Você pode fazer isso para outros tipos de conversão. Além da função int, que converte qualquer coisa para um inteiro,
você também vai ter uma função chamada str, que vai basicamente converter qualquer tipo de variável para o tipo string, tá? Existe também o tipo float. Então, poxa, esse aqui vai converter qualquer tipo de variável para o tipo float, tá? E também existe a função bool, que vai converter para uma variável booleana, basicamente, tá? Então, vamos ver um outro exemplo para a gente entender isso aqui um pouco melhor? É até algo que é bem importante de eu comentar, porque você lembra que nos vídeos anteriores a gente estava utilizando aquela funçãozinha chamada input, né? Então, a gente usava essa funçãozinha aqui input. Só que tem um detalhe muito importante nessa função que eu vou te mostrar agora. Eu vou vir aqui nessa função input e vou pedir para o usuário informar a altura dele, né? Informe a sua altura. 2 pontos, vou dar um espaçozinho aqui e vou salvar aqui numa variável chamada altura. Aqui embaixo eu vou imprimir a altura dessa pessoa e vou imprimir o tipo da variável altura. E agora é que a coisa vai ficar interessante. Então vou salvar, vou rodar esse código aqui. Veja, informe a sua altura. Eu vou colocar aqui 1.77, quando eu der um Enter, veja que ele imprimiu aqui a altura que eu digitei, 1.77, mas qual é o tipo dessa variável aqui, pessoal? String. Olha só que detalhe interessante. O que acontece? Como no input você pode digitar qualquer coisa, o pessoal que desenvolveu o Python decidiu fazer o seguinte: vamos ler tudo que a pessoa digitar como string, como texto. E aí, se você tem certeza que o que a pessoa vai digitar é um inteiro, você converte para inteiro. Se você tem certeza que o que ela vai digitar é um float, você converte para float. E assim sucessivamente. Então, como no nosso caso aqui, a gente espera que a pessoa digite uma altura, você concorda que a altura é do tipo float? Então, o que a gente poderia fazer aqui, pessoal? O que a gente costuma fazer é colocar a funçãozinha float envolvendo a função input. Olha que interessante. No momento em que o usuário digitar a altura dele, automaticamente essa altura já vai ser convertida para o tipo float. E aí você pode brincar com essa altura do jeito que você quiser, realizar operações com ela. Por exemplo, se você quisesse calcular o IMC, você ia precisar elevar a altura ao quadrado, né? E aí você conseguiria calcular ali o IMC. Então você só consegue fazer isso se essa variável for do tipo float, for uma variável numérica de fato. Então olha só, agora eu vou executar de novo esse código aqui da gente, tá? Quando eu executar, ele vai pedir para eu informar a minha altura, eu vou colocar aqui 1.77 mais uma vez e veja, agora sim. Então eu digito 1.77 e aí ele diz para mim que o tipo dessa variável agora é float e não mais string. Então já vimos aqui duas coisas super importantes nessa aula, né? A gente viu que a gente pode converter de forma explícita as variáveis aqui no Python e a gente viu que no input ele sempre vai ler como string. Então se você estiver pedindo um número para o usuário, lembra que você precisa converter esse número, tá bom? Senão ele sempre vai tratar aquela variável como se fosse um texto. Tranquilo? É claro que, se nesse caso aqui, ao executar o meu código, eu digitar algo que não seja um número, que não possa ser convertido para um float, por exemplo, informe sua altura e eu digito meu nome, o Alisson, por exemplo. Veja que ele vai retornar, obviamente, um erro. Por quê? Porque ele não consegue converter o texto Alisson para um float. Mas calma, a gente vai ver formas posteriormente de como a gente pode resolver isso. Mas de um modo geral, a gente precisa lembrar que ao ler uma informação do usuário, a gente precisa entender que aquilo é um texto e a gente precisa então converter para um tipo numérico, caso isso seja necessário. Tranquilo? Então era isso que eu queria te mostrar nessa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se vê aí no nosso próximo vídeo.